Pessoal do Aviadores Cariri, estamos aqui com o Roberto Celestino, ele que é ex-vice-prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, e uns que está lutando aqui pela retomada das obras do aeroporto de Juazeiro do Norte. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, aviadores do Cariri. Vocês que levantam essa bandeira de soerguer o nosso aeroporto, de mostrar a importância desse aeroporto para a região do Cariri. Certo, obrigado. Recentemente tivemos algumas repercussões na internet e na imprensa sobre o aeroporto de Juazeiro do Norte, pois após a anunciada da TAM, que vai retirar suas operações do aeroporto no início de agosto, dia 1º de agosto, agora a Avianca deu início um prazo ao governo que até outubro estará operando aqui, desde que as obras sejam retomadas de aprimoramento, tanto da pista como do pátio, pois ela está pretendendo operar com aeronaves maiores, pois a demanda do aeroporto tem capacidade para isso e as aeronaves que ela opera não estão atendendo essa demanda. Então, Roberto, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa repercussão que deu aí na imprensa e na internet sobre as empresas que deixaram a TAM e as que estão ameaçando sair daqui. Inicialmente destacar que esse não é um problema de hoje. Essa é uma tragédia anunciada, mas há quantos anos? Há 13 anos. Isso vem de 2003, quando essa pista de pouso pátio foi retrabalhada pelo governo do estado. O governo do estado, a Infraero, até hoje não conseguiu homologar o trabalho que aí foi feito, né? E, devido a isso, o aeroporto não acompanhou a evolução da indústria aeronáutica, não acompanhou a evolução das companhias aéreas que aqui operam. E há um ultimato nisso. O que é que ocorre? A Avianca está com os leasings dos seus Airbus 318, que é essa aeronave menorzinha que opera aqui, está com os leasings vencendo em outubro. Ou seja, em outubro ela devolve os A318 e para substituir os A318 ela introduzirá na sua frota o A320 Neo, que é a nova versão do Airbus 320. Ocorre o seguinte, ela deu um ultimato que se o pátio e as taxiways não forem adequadas a essa nova aeronave, ela abandonará as operações na base de Juazeiro do Norte. Isso está inserido, veio à baila, ao público, porque está inserido no inquérito civil público do Ministério Público Federal. É aquela história, na hora do prejuízo, na hora em que o Ministério Público denuncia uma administração atécnica, que aloca recursos para aeroportos que não tem passageiro e não aloca recursos para o aeroporto de Juazeiro do Norte, faz um comparativo com 8 outros aeroportos do porto de Juazeiro do Norte ou menor, né? Então, foi exatamente respondendo aos reclamos do Ministério Público que a Avianca colocou que precisa operar aqui com A320 Neo, que a Gol Linhas Aéreas coloca que precisa operar aqui com Boeing 737-800, que a Azul Linhas Aéreas declina que pretende operar aqui com ATR-72, AMB 195 e Airbus 320, também a Azul diz que quer operar aqui com Airbus 320, e a própria TAM, que já tinha anunciado a sua saída do aeroporto do Cariri, ela disse que até 2020 ela pretende voltar com o Airbus 321 e faz um comparativo num voo hipotético do Airbus 321 decolando de Juazeiro do Norte, num voo de menor duração, um voo hipotético de 1 hora, ou seja, um voo para Recife ou para Fortaleza. O A321 decolaria unicamente com 15% da sua capacidade, com 33 passageiros. E aí ela diz, por que ela quer operar um A321? Porque aqui existe demanda para muito passageiro e é a aeronave que permite a menor tarifa aérea.
ela teve dificuldade de operar em Juazeiro do Norte, porque a aeronave que está aí operando não permite uma passagem aérea tão amigável quanto um A321, claro, desde que tenha infraestrutura aeroportuária básica suficiente para um A321 operar. O que nós vimos aqui? A Infraero fez essa bela repaginação do nosso aeroporto. A nível de terminal de passageiros, nós estamos muito bem servidos, com casas de pasto, com serviços bancários, com um bom serviço de táxi, de automóveis, com ônibus também. Né? Há um pleito nosso de que o governo do estado coloque o metrô do Cariri até aqui, dentro do aeroporto. Mas, enquanto a Infraero fez a sua parte, desde 2012 que os investimentos nos aeroportos regionais é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Aviação Regional, que é gerido pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. E quando a diretoria da Infraero bate as portas da SAC para pedir recurso para Juazeiro do Norte, esse recurso é negado. O diretor jurídico da Infraero, Dr. Francisco de Assis Siqueira, ele se interessa pessoalmente pelo aeroporto de Juazeiro do Norte, ele enviou 2 técnicos aqui, o seu assessor jurídico, Dr. Luiz Ribeiro, e o Paulo Eduardo Cavalcante, que é o superintendente dos aeroportos classe C, nos quais se insere esse aeroporto, de Petrolina, de Campina Grande, de Joinville, enfim, os aeroportos desse porte, né, que são os menores aeroportos da aviação rede, comercial, da rede Infraero. Né? Não diria da aviação comercial, porque tem outros bem menores que os nossos. Né? E eles fizeram um levantamento do que era necessário, mas quando a Infraero vai atrás de recurso, esse recurso é negado. E é isso que está denunciado nessa, digamos, inquérito do Ministério Público Federal, de que a Secretaria de Aviação Civil tem uma administração atécnica, né? E, inclusive, é atécnica porque é uma área desapropriada de 486 mil metros quadrados e o estudo de viabilidade técnica desse aeroporto feito pela Secretaria de Aviação Civil, que contratou o Banco do Brasil para fazê-lo, é um estudo que ignora essa área de 486 mil metros quadrados. Ou seja, é uma área desnecessária. Pasme. A Infraero aportou 15,8 milhões de reais na desapropriação. A prefeitura foi parceira, foi coautora dessa desapropriação, inclusive doou um terreno de mais de 10 mil metros quadrados, hoje avaliado em 20 milhões de reais, para os desapropriantes de baixa renda lá fazerem suas casas, aqui no conjunto Minha Casa Minha Vida, do bairro Betolão, com toda a infraestrutura e, enfim, a União, a Prefeitura fazem esse investimento e a Secretaria de Aviação Civil ignora solenemente esse investimento. Por quê? Porque tem um plano acanhado contra o nosso... que realmente é um plano contra o nosso aeroporto. Porque um plano a favor do aeroporto era seguir o plano diretor desse aeroporto, que foi feito à época pela Infraero, pelo Ministério da Defesa, homologado pela ANAC no ano passado, em 2015. A ANAC homologa esse plano e a Secretaria de Aviação Civil ignora, passa ao largo do plano diretor do aeroporto de Juazeiro do Norte. Pois é, uma situação até um pouco preocupante, porque você citou logo no início 2003. 2003, para quem não sabe, foi a época em que a Gol ainda operava com seus Boeing 737-300, que eram aeronaves menores do que elas operam hoje, os 700, e acontecia a mesma coisa, a pista estava vencida, né? A reforma acho que foi em 98. Não, foi 2003. É o seguinte, em 2002, em 2003, o governo do estado faz essa pista aí, porque havia um convênio do governo do estado com a Infraero.
né? 6 itens, só cumpriam uns 2, por isso a Infraero naquele tempo não absorveu o aeroporto. Mas veja, em 2002, a pista estava toda esburacada. A Varig Linhas Aéreas, que era a melhor empresa nacional da época que operava aqui, deixa de operar no aeroporto do Cariri por questão de segurança. O asfalto, muitas vezes, algumas pessoas... Ficou aqui operando a BRA para São Paulo e a TAF com as aeronaves Caravan de 12 passageiros. Não, a Oceanair parou também, na época que era Varig, veja, quem operava aqui era Varig e Nordeste Linhas Aéreas, com Boeing, eles deixaram, entendeu? E em 2003 vem o projeto dessa pista que está aí, nós denunciamos ao governo do estado que a pista era inadequada, porque ele não atendia a aeronave padrão da TAM, que já era o A320, e não atendia a futura aeronave padrão da Gol, que era o Boeing 737-800. É verdade que a Gol, na época, ainda tinha o 737-300, mas depois deixou de tê-lo, né? Enfim, na época nós denunciamos isso, mas o Estado, mesmo assim, fez essa pista inadequada, tão inadequada, que nem o Estado, nem o departamento de aeroportuário do DAER, na época, conseguiu homologar a pista, e nem a Infraero até hoje. Até hoje a pista tem 1.800 metros homologado e tem 2040 construído. 2040 construído. Há uma área que não está sendo utilizada. Não foi homologado pelas questões que eu coloquei. Era um projeto inadequado para Juazeiro do Norte. Então, digamos, o tempo de adequar isso, assim, as autoridades aeroportuárias, o Ministério da Defesa, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, teve largo espaço de tempo para adequá-lo, né? Agora, no afogadilho, estão correndo atrás do prejuízo, né? Para ver se consegue evitar essa inexorável saída da Avianca e também da Gol Linhas Aéreas. Justamente, o que seria uma perda de grande proporção para a nossa região, no caso, né? Olha, se isso vier a ocorrer, nós veremos milhares de empregos serem empregos formais de carteira assinadas, sumirem na região do Cariri. Por quê? Porque há muitas atividades que são ancoradas pelo transporte aéreo. Justamente. É o caso das universidades, da indústria calçadista, do comércio, das multinacionais do comércio que aqui operam. Isso. Nós veremos várias empresas dessas fechando as portas e muitas que podiam abrir as portas desistindo. Não, nem vêm mais, porque elas não vão estar mais no mapa delas. Não tem, um executivo desse, de uma grande multinacional, ele não vem num ônibus, de ônibus leito, noturno, ele não tem tempo a perder com isso, ele não virá. Essa é que é a verdade. Entendo. Roberto, então, ontem eu recebi a notícia que o governador do estado estaria junto ao deputado federal em Brasília, atrás do secretário da Aviação Civil, para conseguir essas verbas para o aeroporto de Juazeiro do Norte. Você acha que a partir disso vai haver uma reforma ou vai continuar a mesma luta no aeroporto? Olha, essa é uma grande esperança, né? É aquilo que eu digo, antes tarde do que nunca. Se devia ter remediado há muito tempo isso. Se deixou para o último momento. Mas, pelo menos, estão indo atrás, né? Se nós conseguiremos até outubro estar com o pátio recuperado, eu acho assim, recuperar não precisa de projeto, são as especificações que aí estão. Realmente só recuperar dá tempo até outubro. Se a Infraero correr, se a Secretaria de Aviação Civil correr, se abrirem um cofre, né? É verdade. O dono, quem tiver no Ministério da Fazenda abrir os cofres para o nosso aeroporto, assim, eu prefiro ter esperança que esse gesto do governador Camilo Santana e do deputado Arnon produza frutos
positivos para o aeroporto do Cariri. Estou esperançoso. Então, também a gente fica no aguardo, muito esperançoso, porque não só a retomada das obras, mas também até a ampliação, porque futuramente poderá vir a ocorrer o mesmo com as empresas querendo operar rotas internacionais. Por exemplo, a Azul ela opera hoje com os Airbus A330. Poderá ocorrer e poderá não ocorrer, assim como o terminal de carga, que a gente não tem. Seria interessante, mas são projetos futuros que podem vir posteriormente. Mas de início é interessante. É interessante não, é necessário a gente, que o governo faça essa reforma no nosso pátio, reabra a Taxiway Charlie, que é uma taxiway que está interditada há mais de um ano, porque está com afundamento, desgaste da camada, e a ameaça da Taxiway Bravo, que também liga o pátio principal, que está na mesma situação. Então, essas taxiway fechando, não temos mais acesso ao pátio onde as aeronaves comerciais operam. Isso praticamente condena a operação do aeroporto, que não há como operar no pátio da aviação geral, que é onde estão as aeronaves menores, que não há suporte para elas, para essas aeronaves, e nem para o terminal também. Então, quando você fala em aeroporto internacional, é bem bom lembrar o seguinte: nós precisamos de uma pista com porte de receber aeronaves de grande porte, pelo menos a 321. A 330, Boeing 767. É isso que a ABA colocou para o Ministério Público, que o aeroporto de Juazeiro do Norte precisa se aparelhar para receber aviões cargueiro do porte do Boeing 767, do A330, e bem como aviões, digamos, comerciais de voos internacionais, de se tornar um aeroporto internacional, porque se nós temos o Geoparque Araripe com todo esse potencial turístico, sim, nós temos que desenvolver esse turismo não apenas a nível nacional, mas principalmente voltado para o turista europeu, que aprecia muito esse tipo de turismo, as belezas naturais. Do ecoturismo. Sim. Roberto, só para encerrar, você comentou comigo antes que o aeroporto de São José dos Campos, o qual a TAM também vai deixar de operar, recebeu uma reforma de 12 milhões de reais. 17 milhões de reais. Ou seja, foi uma verba que é de um aeroporto que ele não recebe operações comerciais. A TAM foi a única que operava lá e agora já está retirando. A única empresa, vamos dizer, que opera lá, que é onde está situado basicamente a fábrica da Embraer, São José dos Campos, é quem utiliza desse aeroporto. E ele não tem operação comercial. Então foi destinada essa verba de 17 milhões de reais para o aeroporto que basicamente não vai estar recebendo essas operações comerciais como o aeroporto de Juazeiro do Norte. Olha, não fui eu que disse, está na revista Exame, na edição desse mês, na página 24, essa denúncia, mas há muito aporte de dinheiro e investimento em outros aeroportos que não tem voo, ou tem 3 voos por semana, que não se compara a esse daqui. E estão se construindo aeroportos, já tem aeroporto construído aí há 2 anos, com infraestrutura aeroportuária básica melhor do que esse, e que não tem nenhum voo comercial. Então não é apenas o de São José dos Campos, há inúmeros exemplos. E o maior exemplo é esse comparativo que está no estudo do Ministério Público, comparando o nosso aeroporto, né, as condições de pista do nosso aeroporto com outros aeroportos do nosso porte, verificando que quase todos eles têm uma infraestrutura aeroportuária básica melhor aliás, dos 9 aeroportos estudados, apenas o aeroporto de Joinville tem características de pista e de PCM semelhantes ao de Juazeiro do Norte. Todos os outros têm a infraestrutura aeroportuária é melhor. Está no estudo do Ministério Público e por isso que o Ministério Público diz que essa é uma administração atécnica, que não segue os ditames da administração pública, né? E ele faz recomendações à Secretaria de Aviação Civil para que adeque ao aeroporto e também à Infraero. Certo. Então, Roberto, obrigado pela entrevista. E o pessoal do Aviadores Cariri agradecendo estar acompanhando e que vamos continuar essa luta pela reforma do aeroporto de Juazeiro do Norte. Obrigado a todos e até a próxima.